Quando a gente fala sobre alguém na internet, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente foca só no avatar de anime que uma pessoa tem, ou só naquela pessoa especificamente, seja porque você gosta muito ou porque você odeia muito aquela pessoa, mas você tem que tomar cuidado. Porque atrás desse avatar tem sempre uma outra pessoa. E às vezes, ou é uma pessoa querendo fazer maldades com você, como a gente viu muitos casos, tem um famoso, inclusive, de um streamer que fazia até live no SBT, alguma coisa assim, um cara que tinha uma barba cor de rosa, que aliciava menores. E outros que são pessoas normais e frágeis pra caramba. E a gente tá acostumado tanto a odiar as pessoas, é tão fácil pra gente odiar as pessoas por qualquer motivo que seja, que a gente acaba muitas vezes errando a mão e fazendo coisas horríveis, né? Seja, sei lá, cancelar uma pessoa que talvez não mereça um cancelamento, ou dar palco e espaço pra uma pessoa que às vezes não mereça um palco. Inclusive, pensando por esse ponto de vista, é complicado a gente definir o que pode ser dito aqui nesse caso. O que diz uma pessoa ser merecedora de algo? O que faz uma pessoa ser merecedora de um público que ela tem? E o que faz uma pessoa não ser merecedora desse público? Na maior parte das vezes, essa resposta não existe e as pessoas só seguem o que elas acreditam. Então, elas acreditam que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo, ou elas acreditam que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. E é muito fácil você cair nesses enganos aqui na internet, de você odiar uma pessoa por qualquer motivo que seja, ou amar uma outra pessoa por qualquer motivo que seja. Mas entenda que tanto o seu ódio quanto o seu amor, ele é vazio. Porque você tá amando, basicamente, uma figura, uma imagem que não representa aquela pessoa de verdade. Porque, por exemplo, a internet, eu tô aqui gravando esse vídeo vai ter quanto? 10, 20 minutos de duração, enquanto a minha vida no dia tem 24 horas. Então, isso é só um pequeno recorte do que eu quero falar e o que eu quero fazer, e pior ainda, caso haja edição. No meu caso, eu não coloco edição nos meus vídeos, então não tem cortes. O que eu tô falando aqui pra vocês é o que eu tenho pra falar nesse momento, entendeu? Então eu não tô recortando os melhores momentos, não tô tirando partes que eu acho ofensivas ou não. Então se você gostou, você gostou, se você não gostou, você não gostou. Mas tem gente que sabe muito bem direcionar isso, ou com cortes e outras coisas mais. Seja pra agradar, quanto pra atacar, quanto pra fazer com que outras pessoas pareçam erradas e fora de contexto e assim por diante. E a internet se tornou um lugar onde, para você existir aqui, para você continuar navegando e conversando com as pessoas, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande para você não cair em situações onde você pode ser manipulado a odiar ou xingar uma pessoa que não tem nada a ver. E eu vou dizer para vocês que eu mesmo já caí nessa trap várias vezes. Várias vezes eu fui enganado, várias vezes eu acabei xingando, reclamando de alguém que não merecia aquilo. E foi justamente isso que aconteceu com o Matt. O Matt, criador de conteúdos do canal Cartoonizando, ano passado, ele acabou tomando entre aspas, exposed, ou melhor, auto-exposed, porque ele fez postagens de cunho muito ruins numa live que ele fez. O Matt é um criador de conteúdo que faz um conteúdo muito roteirizado, maravilhoso, muito bem feito. Só que o Matt é uma pessoa que ele tem uma depressão muito profunda. Então, ele necessita de certa atenção, ele necessita de certo carinho, ele necessita de pessoas abraçando ele e dizendo que ele é bom. E mesmo assim, não é o suficiente pra ele, porque ele sempre se coloca pra baixo como alguém inferior ou ruim, coisa do tipo. É uma cobrança muito grande que o Matt tem com ele mesmo. E essa cobrança, ela não vai vazar durante os roteiros que ele faz. Mas enquanto ele tá fazendo uma live, essa cobrança infelizmente acabou vazando, não só pra ele, mas para as outras pessoas. O Matt é um criador de alto nível, que produz um conteúdo de alta qualidade, animado, com um monte de coisa, muito bem roteirizado, muito interessante. Mas se você for ver, a barra dele tá lá em cima porque ele se coloca nessa barra. Mas não necessariamente você precisa estar aqui para você ter sucesso. Tem outros criadores que fazem um conteúdo parecido, que tem sucesso também aqui na plataforma, pegam muita visualização e uma frequência muito maior, e não tem a necessidade de fazer um bagulho super complexo assim. Mas o Matt pensa, pô, esses conteúdos que eu faço são uma merda, sendo que ele coloca a barra lá em cima. E esses conteúdos que estão abaixo do meu são o quê? Então ele começou a colocar essa barra em cima das outras pessoas. Isso é uma coisa que você tem que entender. Uma pessoa que passa por um problema, que tem uma depressão, que tem um transtorno, ela muitas vezes não consegue identificar o que é ela e o que são as outras pessoas ao redor. E isso é um dos maiores problemas que a pessoa pode desenvolver em questão psíquica. Quando ela cobra das outras pessoas, o que ela cobra dela. Quando ela projeta nas outras pessoas essa dor, esse machucado que ela tem dentro dela. E foi justamente isso que o Matt fez.
Ele projetou nas outras pessoas esse sentimento de se sentir mal. E ele não só projetou isso nas outras pessoas, como diminuiu todo mundo. Então ele falou basicamente que todos os canais brasileiros eram uma merda, que o bom era mesmo no norte-americano e coisa do tipo. E ele até explicou depois por que que ele se sentia assim. Ele explicou que ele se sentia assim porque todas as vezes que ele interagiu com pessoas aqui no Brasil, ele teve interações ruins. As pessoas xingavam ele, o Matt, ele sempre foi excluído, sempre foi criticado, sempre foi jogado pra baixo, e essas foram as interações que ele teve. Só que pra uma pessoa que, vamos dizer, é porque é complicado falar uma pessoa entre muitas aspas normais, porque não existe normalidade, mas pra uma pessoa mais centrada, vamos dizer assim, que não tem um machucado tão profundo que nem o Matt ou um transtorno, uma pessoa vai entender isso como, só tá sendo FDP comigo, vou seguir a vida. Mas pra uma pessoa que já tá machucada, isso pesa muito, entendeu? Então isso pesou e acabou culminando justamente nas lives que ele fez, onde ele falou de pessoas que ele não deveria ter falado, onde ele atacou o trabalho de outras pessoas que estão sofrendo e trabalhando que nem ele, entendeu? E ele não conseguiu ver a dor do outro, ele só viu a dor de si próprio. E isso acabou fazendo com que as pessoas não entendessem nada do que estava acontecendo com ele, cancelassem, criticassem alguém que já estava muito fragilizado, em vez de só olhar para a pessoa. Lembra que na época eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sabe? Assim como eu fiz um vídeo da Gabi Xavier, eu também fiz um vídeo na época falando do Matt e falando que as pessoas estavam atacando uma pessoa que poderia ter coisas ali mais complexas por trás, que não é legal o que ele fez. E o que ele fez também não, tipo, não pode ser justificado de forma alguma. Não é porque você tem depressão que isso te dá carta aberta pra você ser um desgraçado com outras pessoas. E se você machucar outra pessoa, a responsabilidade é 100% sua. Não é, tipo, porque você tem depressão que você dá um soco na cara de alguém vai doer menos, sabe? Mas não é como se você devesse pegar e criminalizar essa pessoa e destruir essa pessoa. Na verdade, todo mundo precisa de apoio, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de carinho. E é justamente o que eu acho que faltava ali. Porque você tem que quebrar esse ciclo e não concluir mais um ciclo. Se o ciclo de dor tá seguindo, vamos parar esse ciclo de dor aqui e continuar um ciclo diferente para fazer uma coisa diferente. Quebrar esse ciclo é muito importante para qualquer pessoa que tenha transtorno ou até mesmo família. O seu avô tinha problema, passou pro seu pai. O seu pai tinha problema, passou para você. Você tem problema, você vai passar pro seu filho e assim por diante. O ideal é a gente quebrar esses ciclos. Mas veja bem, Dark, lá 50 anos atrás não existia problema mental, não tinha nada disso, não tinha nenhum tipo de transtorno, não existia nada disso. O meu avô era 100% e tal. Mas você vai ver que você é a única pessoa da sua família, genealogia, sei lá, da sua árvore de familiar, talvez a única pessoa que tenha esse conhecimento de que existe esse ciclo vicioso que tá machucando todas as pessoas da sua família em várias gerações e você tem a oportunidade de quebrar isso agora, entendeu? Então não é que antigamente não tinha nada, antigamente tinha, e isso vai vindo e vindo e vindo até surgir você. E agora você tem esse conhecimento e essa oportunidade de quebrar esse ciclo vicioso, sabe? Mas enfim, então beleza, o Matt foi super cancelado, rolou muita treta, o Core salvou a vida do Matt. E o pai do Matt, nossa, eu falo pra vocês, viu? Ele tem um canal no YouTube. Caraca, mano, o pai do Matt, assim, é o pai ideal, sabe? Eu queria ter aquele cara como meu pai, sem meme. Porque é uma pessoa que se importa a esse nível com seu filho, é um bagulho incrível. Sério, de verdade. O pai do Matt, ele tá lidando com uma situação muito difícil, uma situação que talvez ele não tenha conhecimento pra entender. Porque a maior parte das pessoas não entende, não sabe o que é a depressão, não sabe como funcionam as depressões, não sabe como funcionam os gatilhos, porque é tipo neurodivergente. O neurodivergente eu já expliquei aqui, é como se fosse um caminho. Digamos que você vai todo dia na padaria, mas você sabe que você pode ir por trás, e você pode ir pela rua não sei o que, você vai chegar no mesmo lugar, só que você vai passar por lugares diferentes. Então, autismo, dislexia, TDAH e outras coisas que são neurodivergência, você vai seguir caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado, mas você vai chegar. A depressão, por outro lado, é uma forma diferente de funcionamento de cérebro, que muitas pessoas vão discutir que pode ser adquirida ou que você nasce com. Existe muita discussão sobre isso. Sinceramente, teve algumas atualizações recentemente. Eu estou estudando ACT, que é uma coisa de vanguarda, né? As coisas de terapia, uma visão diferente de você ver ansiedade, depressão e coisas do tipo. E é uma coisa mais recente.
Mas eu sinto que, tipo, existe uma concepção diferente do que é isso. Então, eu não sei se a concepção, ela chegou à conclusão de que é definida por biologia ou não, eu acho que não. Mas a questão é que, tipo, muitas pessoas vão discutir de onde vem, né? Mas a questão é que algumas pessoas vão ter uma predisposição, seja porque a família é assim ou qualquer outra coisa. E a depressão, eu já expliquei como ela funciona, é engraçado, é você ter prazer, é você sentir prazer ao você deixar de fazer alguma coisa, ao você se isolar e coisa do tipo. Tem gente que sente prazer ao sair de casa, tem gente que sente prazer ao conversar com as outras pessoas, tem gente que sente prazer de, sei lá, fazer coisas diferentes, viver a vida. E tem pessoas que sentem prazer de não viver a vida. Essa é a parte engraçada da depressão. E todo mundo que tem depressão ou lida com depressão tem que saber disso, que se você ficar se fechando assim, você vai estar reforçando cada vez mais isso e vai se afundando cada vez mais até o ponto de que você não vai conseguir sair dali. E esses pensamentos intrusivos que falam que você é ruim, que você não deve tentar e não sei o que, e vão te colocando, sabe, numa pose de tartaruga, onde você vive dentro da tartaruga o tempo inteiro, até você deixar de viver o máximo da sua vida e deixar de existir. Isso é a depressão. É tipo, no Freud, né? Você pode ter. No Freud, não, no Jung. O Jung fala sobre isso. O Freud e o Jung, eles são muito parecidos nesse aspecto. O Freud, ele vai falar dos pontos de vista de onde sai essa neurose. O Jung vai falar que você vai ter coisas que. Energias que fluem para fora, energias que fluem para dentro. Então, vai ter épocas que a sua energia flui mais para fora. Então, você quer viver mais para fora. Você quer conhecer pessoas novas. Você quer fazer coisas diferentes. Você quer conseguir coisas diferentes. Por outro lado, vai ter épocas que a sua energia tá fluindo mais para dentro. Então, você quer viver mais, sei lá, ficar em casa e tal, vendo uma série ou fazer coisas mais introspectas. E é normal ficar alternando entre esses dois. E no caso da depressão, seria não conseguir alternar, não conseguir viver a fase externa, só viver para dentro e cada vez mais se fechando, se isolando e deixando de existir até o ponto, né, que você de fato deixa de existir. Algumas pessoas vão ter isso mais pronunciadamente, outras menos. E é justamente o caso do Matt. O Matt parece que ele teve os seus momentos de viver mais expansivo, fez um vídeo maravilhoso falando sobre como ele aprendeu com esse cancelamento, como ele melhorou como pessoa, e eu acho que tem coisas que são importantes a gente ver. Eu não acredito que tenha nada na sua vida que possa ser considerado positivo ou negativo, 100% positivo ou 100% negativo. Vai ter uma coisa boa que vai acontecer na sua vida, mas ela vai trazer um ponto negativo. Vai ter uma coisa negativa que vai acontecer na sua vida que vai trazer um ponto positivo. E nesse caso foi um cancelamento que trouxe uma coisa positiva pra ele. Porque se o Matt ele tava num loop eterno e tava se reafirmando o tempo inteiro e piorando cada vez mais, então ele teve um ponto de quebra aqui. Onde ele pôde pegar e ver coisas, conhecer pessoas diferentes, enxergar coisas diferentes e lidar com o pai dele. Só que o problema é que isso quebrou uma das coisas que ele estava se baseando mais, que era o canal no YouTube. Então, se ele usava o canal do YouTube como uma muleta para conseguir lidar com esse sentimento de rejeição, a partir do momento que rola esse cancelamento e que ele não consegue atingir os números irreais que ele coloca na cabeça, porque o ponto é o seguinte, o Matt, ele conseguiu números absurdos aqui no YouTube, ele conseguiu uma fama absurda no YouTube, inclusive, pô, mano, o cara, sei lá, tem mais inscritos, tem o dobro de inscritos que eu, tem mais inscritos que a maior parte dos canais de opinião, tem 10 vezes mais inscritos que o Ramsés, por exemplo, e a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente tá com sucesso, mas pro Matt isso não era o suficiente, é como se o Matt não ter 10 milhões ou 20 milhões não fazia dele um bom youtuber. Aí você vai falar, nossa, mas que cara escroto pensar assim. Não é um pensamento escroto. Você entende que ele não tá sendo escroto, ele está sendo escroto consigo mesmo. Ele tá diminuindo o sucesso que ele teve. A visão do Matt é sempre diminuir o seu sucesso, dizer que ele é uma porcaria e de que ele nunca vai conseguir ser algo bom, a menos que ele consiga fazer algo que é irreal. Algo como, por exemplo, pegar 10 milhões de inscritos, que não é uma coisa para todo mundo, e pode até ser o caso que ele consiga em algum momento, mas a questão é que as pessoas, obviamente, vão olhar para o canal dele e falar, bom, ele vai conseguir números, mas eu acho muito difícil que ele pegue 5 milhões ou alguma coisa, porque o conteúdo que ele produz não é um conteúdo que atinja isso, até porque os caras que ele assiste na gringa não são canais que pegam milhões também, ou os caras que ele se inspira da gringa não são canais que pegam milhões e tal. O David Jones é gigantesco, ganha milhões de reais, é um cara que já, tipo, tá aposentado e ele não tem 10 milhões de seguidores. Então, não ter 10 milhões de seguidores pro Matt é não ter o seu trabalho afirmado, porque ele não se autoafirma, entendeu? E quando ele fala isso, ele não tá sendo escroto, ele só tá demonstrando como tem essa quebra de perceber o que é o Matt próprio e o que tá afora do Matt, entendeu? O que é o mundo ao redor. Tem ali uma zona cinzenta onde você se diluiu tanto ao ponto de que você se tornou parte daquilo que você pensa, entendeu? E nesse caso, um pensamento muito negativo.
E o pai dele se esforçando muito pra pegar e animar ele, e falou recentemente que o Matt tá nesse momento de introspecção de novo. Só que, como eu disse, antigamente esses momentos de introspecção eles eram sustentados pelo canal, que era uma forma de externalizar. Agora eu acho que o Matt deve estar externalizando por outros lados. Eu espero que ele consiga se sustentar e ver, mas a questão é que os problemas do Matt são muito complexos e muito avançados para ser resolvidos de forma simples ou rápida. É tipo assim, você viveu, sei lá, 20 anos da sua vida, e aí em 20 anos você foi ensinado coisas, por exemplo, que você não é bom o suficiente. Não tô dizendo que o pai dele fez isso, muito pelo contrário. Às vezes você vai na escola e as pessoas falam isso, às vezes você tem um professor que fala isso. Esses traumas vão surgindo, vão surgindo. Então você passou 20 anos com as pessoas pisando na sua cabeça, batendo em você, e agora você vai ter que desaprender tudo isso. Em quanto tempo você vai demorar para desaprender tudo isso, entendeu? Você vai desaprender em uma semana, um ano, 2 anos? Às vezes as pessoas demoram a vida toda para desaprender ou conseguir reaprender esse tipo de coisa. Então entender isso é muito importante. Entender que ele precisa desse tempo é muito importante. E cuidar dessa pessoa que precisa muito de ajuda nesse momento. Então eu fico muito triste de ver que ele tá nessa situação de novo. Eu fico muito triste de ver que as pessoas ainda, tipo, são escrotas pra caramba e não entendem. E assim, as pessoas que não fazem parte dessa parte de saúde, ou de psicologia, ou psiquiatria, nunca vão entender qual é o peso dessas coisas, ou que todas as coisas que você fala, elas vêm de algum lugar, e que muitas vezes você não tá querendo pegar e machucar outra pessoa, embora você esteja. Eu acho que, machucando, acho que o ideal é você perceber que, tipo, o mundo é muito maior do que isso, que as coisas são muito mais importantes do que isso, e que, sei lá, existe coisas boas pra você, ou pessoas boas que vão estar ao seu redor, e focar nisso, e ver e se movimentar, não deixar essa depressão, né, te segurar. Então, sempre estar se movimentando é uma das melhores coisas que você pode fazer pra lidar com a depressão, pra você resolver a depressão. Eu queria fazer esse vídeo sobre um outro tema, na verdade, pensando bem, que era pra falar sobre a thumb do Ramsés, mas a gente acabou explorando tanto esse tema que no final das contas eu nem teria coragem de falar sobre o problema da thumb do Ramsés. Mas eu acho que, talvez eu faça mais um vídeo depois falando sobre isso. Mas eu acho que deu pra gente entender bem, né, esse ponto especificamente, e falar bastante sobre o caso do Matt. Então, mande forças pra ele, principalmente pro pai dele, que é um grande lutador, tá indo sustentar esse garoto. Eu espero que ele consiga, e ele vai conseguir, basta acreditar. E entender que tem os seus momentos, vai ter um momento de introspecção e vai ter um momento de externalizar. Mas é importante entender, estar do lado, ajudar ele durante esses momentos de introspecção, para que ele não se perca, para que ele não se perca perante essa ideia sedutora que a depressão passa pra gente, de, pô, fica aí, não faz nada, só fica no PC o dia inteiro, sabe? Não viva a sua vida, sabe? Então, muita gente agora vai estar se identificando e pensando nisso. Pô, eu realmente me identifico muito com isso, Dark, é realmente a minha vida. Então, a única coisa que eu posso falar pra você é, tipo, você pode buscar terapia, mas eu sei que a gente vai falar, ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem terapias gratuitas, tem lugares que você pode fazer terapia por um preço muito em conta, tem vários lugares aí, pode pesquisar no seu estado, cada estado tem os seus próprios lugares. O segundo ponto seria o básico, se movimentar. Eu não tô falando no sentido de, pô, vou sair na rua e caminhar. Não, tô falando fazer coisas diferentes, coisas que vão trazer estímulos diferentes para você. Às vezes você, por exemplo, sempre quis aprender outra língua, mas nunca conseguiu a ideia de se movimentar para isso. Talvez seja a hora de você começar a aprender outra língua e se sentir feliz e ter prazer por estar aprendendo uma coisa diferente, por estar tendo sucesso com uma coisa diferente. Isso vai te ajudar bastante. Então seria uma das formas que você tem de driblar esse sentimento negativo que você tem de ficar parado sem fazer nada, entendeu? E, tipo, sempre que você tiver a oportunidade de estar perto de outras pessoas, faça. Porque estar próximo a outras pessoas vai ser um dos maiores remédios que você pode ter para qualquer situação de depressão. Ficar sozinho é uma das piores coisas que você pode fazer quando você está com depressão. Porque os seus pensamentos negativos e intrusivos, eles vão ficar presos em você e você vai ficar preso numa espiral negativa. Estar com outras pessoas, externalizar isso para outras pessoas, conversar com outras pessoas, mostrar isso, talvez te mostre que a vida não é só você, mas tem outras pessoas ao seu redor também. Bom, então é isso, meus amigos. Essas são as minhas dicas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.